Oi gente, tudo bem? Meu nome é Martina e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho dos povos da Antiguidade Oriental. Já tem vídeo aqui no canal sobre os aspectos gerais dessa Antiguidade Oriental, inclusive recomendo assistir antes desse aqui, mas agora eu vou falar especificamente de cada povo, começando pelos povos da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios. Por quê? Porque essa região fica entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde hoje é o Iraque. A Mesopotâmia era uma área, então tem vários povos que viveram ali. Eu vou falar dos principais aqui. Começando pelos Sumérios, que ficavam na Baixa Mesopotâmia. Esse foi um povo que construiu um sistema muito complexo de controle das cheias desses rios. E eles também tinham um sistema administrativo descentralizado, com cidades-estado autônomas. Foi com os Sumérios que surgiu a escrita cuneiforme, que era usada em placas de barro, basicamente. Os Sumérios eram excelentes arquitetos e construtores. Por exemplo, aqui a gente tem os zigurates, que eram tipo pirâmides, usadas tanto como templo religioso, quanto como armazenamento de produtos agrícolas. E um adendo aqui é que os sumérios tinham uma visão pessimista do além-morte. Depois a gente tem os babilônios ou os amoritas, que é onde a gente tem o primeiro código de leis escritas da humanidade, o Código de Hammurabi, regido em algumas leis pela lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, que dizia que o criminoso era punido em magnitude igual ao delito dele. Mas além disso, a gente tem uma questão muito forte da proteção da propriedade privada, uma opressão da mulher, porque a honra do homem era uma coisa quase sagrada. Esse código é muito importante porque ele é uma coisa que não muda. A lei é sempre a mesma. Está sempre escrita igual, mas isso não significa que ela é a mesma para todo mundo. A punição aqui variava de acordo com a posição social do criminoso. Depois a gente tem os assírios, que eram um povo extremamente militarizado. Então eles viam a guerra como uma forma de conquista e eram sempre muito cruéis com os povos que eles conquistavam. A gente tem uma sociedade bem dividida em classes aqui, com obviamente o rei no topo da organização, no topo dos privilégios. Na teoria, as terras cultiváveis pertenciam ao deus e como o rei era o intermediário entre o povo e Deus, era o rei que acabava cuidando dessas terras. Isso é a mesma questão que eu expliquei nos aspectos gerais. A gente tem aqui uma servidão, os sacerdotes acabam enriquecendo, a gente tem bastante obras públicas. Encerrando aqui a Mesopotâmia, eu vou passar agora para começar a falar do Egito. O Egito é a nossa dádiva do Nilo. Por quê? Porque sem o rio Nilo, o Egito não existiria como ele é. O Nilo teve uma importância crucial por conta da agricultura. É um rio no meio do deserto. Além disso, ele podia ser utilizado como meio de transporte, mas a importância principal dele é a fertilidade da terra. A gente tem o nosso querido faraó, que é a encarnação do deus Horus na terra, que a mitologia egípcia, ela dá a entender que o deus Horus é um deus que se sacrificou pela humanidade para garantir paz, harmonia e fertilidade no Egito. Mas o faraó é o soberano absoluto. Ele é praticamente o deus Horus na Terra. A gente tinha sistemas de escrita egípcios, como o sistema de escrita demótica, que era mais simples, e a hieroglífica, que era mais complexa, tinha desenhos, tinha símbolos, mas essas escritas egípcias auxiliavam na divulgação de ideias, a comunicação e ainda ajudava a controlar os impostos. Então, os escribas, eles estavam num posto consideravelmente elevado. A gente tinha o faraó e sua família em cima, depois sacerdotes, militares e embaixo os escribas, acima do povo. As pirâmides eram os túmulos dos faraós. Elas serviam para guardar o corpo, para proteger o corpo e todas as riquezas desse faraó ao redor. A gente tem também o processo de mumificação e de embalsamamento, em que o morto é preservado.
Por quê? Porque eles acreditavam na sobrevivência da alma, na vida após a morte. Quanto melhor tivesse o estado desse corpo, melhor estaria depois para a alma. É melhor que o corpo esteja bem conservado. A gente tem a questão das esfinges, que eram consideradas uma proteção das múmias. E também tinha, obviamente, uma diferenciação entre a mumificação dos ricos e a dos pobres. Os egípcios eram politeístas, apesar de uma tentativa de implantação do monoteísmo em algum ponto pelo faraó Amenófis IV, pai de Tutankhamon, mas não deu certo, tanto que oficialmente não foi o povo egípcio que criou o monoteísmo. Terminando o Egito, eu vou entrar agora para falar um pouquinho dos hebreus na Antiguidade Oriental. Os hebreus são considerados semitas, isso é, grupo étnico descendente de Sem, que seria o filho de Noé. Os semitas compreendem hoje os judeus, os hebreus e os árabes, que inclusive são povos que estão em um conflito bem constante. Primeiro, os hebreus viviam lá na Mesopotâmia. Daí Abraão recebeu um chamado de Deus e partiu, ele e mais uns, em direção à terra sagrada, Canaã, às margens do Rio Jordão. E nesse caminho ele chegou lá na Palestina. Daí lá eles viveram um pouco como seminômades, passaram por uma grande fome e acabaram indo para o Egito por causa disso. Lá no Egito eles foram escravizados pelos faraós e depois teve o chamado Êxodo, a fuga dos hebreus do Egito. Isso por volta de 1300 a.C. Essa fuga teria sido comandada por Moisés, que supostamente abriu o Mar Vermelho. Depois recebeu a tábua lá com os 10 mandamentos no Monte Sinai. Daí, o povo que ele estava, ficou 40 anos peregrinando pelo deserto para acontecer toda uma troca dessa geração, depois eles poderem voltar para Canaã. Daí a gente tem um domínio estrangeiro lá na Palestina, que é Canaã. Em 586 a.C., com o domínio dos babilônicos, os hebreus foram escravizados ou deportados. A gente tem o domínio dos babilônicos. 50 anos depois, a gente teve o domínio persa sobre o Império da Babilônia. E nisso, os hebreus reconquistaram uma certa liberdade ali na região da Palestina. 200 anos depois, a gente tem a dominação macedônica. E por volta de 100 anos antes de Cristo, os hebreus conseguiram reestabelecer um rei. E depois foi aniquilado e repartido pelo Império Romano, o que é chamado de diáspora. Por quê? Durante o domínio do Império Romano, era instituído o culto ao imperador e os hebreus se recusavam a fazer isso. Daí eles foram expulsos de Jerusalém. Daí teve uma dispersão ali de hebreus pelo mundo, que é chamado de diáspora. Daí acaba que o judaísmo surge como a primeira religião monoteísta da história da humanidade, em que Deus fez tipo um acordo com os hebreus, o povo escolhido, e que Deus ia guardar a terra prometida para eles. Mas lembrando aqui, no início da história, os hebreus também eram politeístas. Depois disso, depois da diáspora com os hebreus espalhados pelo mundo, a gente tem uma ascensão do islamismo, dos povos árabes. E acaba que tem povo árabe na Palestina. Daí, no século XIX, a gente tem um movimento sionista na Europa. Os judeus querem seu próprio território, eles querem porque querem a terra prometida. Então, a gente tem toda uma volta para a Palestina, só que lá os árabes já estavam. E um pouquinho depois, a gente tem toda aquela questão da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, e o mundo se compadece do povo judeu. Então, surge a ONU, e a ONU, ela propõe um acordo de partilha, em que seriam criados dois países, Israel e a Palestina. E Jerusalém seria ali uma cidade internacional, para que ninguém ficasse sem ela. Só que isso não vai para frente. E no ano seguinte, em 1948, é criado o Estado de Israel. E a Palestina ficou ali com a parte da faixa de Gaza e uma parte ali da Cisjordânia. Ou seja, estamos em conflito por conta disso até os dias de hoje. Mas o principal legado que a gente tem dos hebreus é, de fato, o monoteísmo.
é um Deus que cobra um comportamento ético e moral. Terminando os hebreus, a gente entra agora com o povo da Fenícia, lá nas margens do Mediterrâneo. Um local pouquíssimo propício à agricultura. Impulsionou a navegação, o comércio e o artesanato para esse povo. Eles tinham uma expansão muito forte, diversas colônias, incluindo Cartago. A Fenícia não tinha centralização. A organização era cidades-estado autônomas, dominadas por uma classe de comerciantes ricos. Era uma talassocracia. Eram impérios marítimos. Aqui a gente tem uma importância do alfabeto fenício, que era o alfabeto fonético, que depois deu origem ao alfabeto grego, que originou o que hoje é o nosso alfabeto. Uma simplificação da escrita lá com os fenícios. É para isso que ele surge, porque tem que ser simples por causa do comércio. A religião dos fenícios era politeísta. Encerrando os fenícios, a gente entra pelo último povo que eu vou falar aqui, que são os persas, que tinham uma capacidade administrativa muito forte. Eles eram divididos em satrápias, governadas pelos sátrapas, que eram considerados os olhos e ouvidos do rei. Os persas ficam onde hoje é o Irã. E eles tinham uma característica muito forte de respeito aos povos dominados, coisa que os assírios, lá na Macedônia, não tinham. Os persas são considerados precursores do Império Romano. Os persas tinham realmente uma força militar, mas eles acabaram derrotados pelos gregos nas guerras médicas. Aqui a gente tem uma característica da teocracia. O imperador é um deus na terra. E aqui a religião deles é bem interessante, que é o zoroastrismo, que é considerado um monoteísmo dualista, porque eles só tinham um deus, mas esse deus se manifestava de uma forma para quem praticava o bem e de outra forma para quem praticava o mal, mas era o mesmo Deus. Com isso, eu termino aqui o vídeo dos povos da Antiguidade Oriental e é isso!